Se você assiste esse canal, provavelmente você gosta da linguagem Lua. Acontece que, participando dos grupos de e-mail, tanto do grupo de e-mail da linguagem oficial em português quanto em inglês, às vezes a galera faz umas perguntas que não tem muito a ver com a linguagem em si, mas com o seu ecossistema. Em uma dessas perguntas, eu não lembro qual foi, mas um usuário mandou um artigo interessante sobre a linguagem Lua ser uma linguagem que é um tanto incompreendida pelos seus usuários ou pela maior parte do seu ecossistema, né? Eu achei legal esse artigo e resolvi trazer aqui pra gente dar uma olhada nele. Lua, uma linguagem incompreendida. Lua é uma das minhas linguagens de programação favoritas, minha também. Usei para construir um CMS para o meu antigo site educacional para criar projetos interessantes de hardware IoT, para construir pequenos jogos e experimentar a descentralização de rede. Mesmo assim, não me considero um especialista no assunto. Sou, no máximo, um usuário um tanto competente. Isso quer dizer que tive exposição a ele em vários contextos ao longo de muitos anos, mas não estou profundamente envolvido na sua implementação ou ecossistema. Mais recentemente, vi um post sobre a falta de baterias de Lua no LWN e uma discussão sobre um post no Hacker News, que me fez querer responder. Neste post abordaria alguns dos comentários que vi naquele artigo original e no Hacker News. Lua deve ser considerado um kit de ferramentas. Acho que foi o Richan que em sua palestra disse que Lua é um minimalista. É claro que se tratava de Lua oferecer mecanismos em vez de políticas, permitindo que o desenvolvedor adapte a linguagem para se adequar ao seu ambiente e não vice-versa. Lua deve ser vista como ingrediente na base a qual você adiciona o que quiser. Pessoas que querem baterias querem uma ferramenta elétrica pronta e cheia de opiniões. Eles não estão olhando para a Lua no contexto em que Lua deseja que exista. É como olhar para um barco e reclamar que ele não voa. Não foi feito para voar, a menos que você construa o resto do lugar e faça dele um hidroavião. Depende de você. Lua não liga. Lua sempre foi uma linguagem para aplicativos de script. Sempre foi assumido que você construiria seu código específico de domínio usando outra linguagem e incorporaria o mecanismo Lua nele para torná-lo flexível. Você está construindo jogos, você constrói todo o seu mecanismo em um idioma que faça sentido para o seu jogo, incluindo as coisas específicas de domínio com as quais apenas o seu jogo se importa, e então adiciona Lua a ele para que ele possa criar scripts e ajustar seu jogo sem recompilar o código fonte. Realmente Lua ela foi construída, foi pensada para ser imbutível. Esse é um dos grandes poderes da linguagem, mas ao mesmo tempo a gente que desenvolve e gosta da linguagem e sabe que ela deixou de ser uma linguagem puramente para ser embedada e passou a ser uma linguagem de propósito geral, a gente vê que a linguagem, como um todo, precisa de algumas coisas. Claro, essas coisas não precisam ser embutidas dentro da biblioteca padrão de Lua, podem ser módulos externos. Mas para utilizar módulos externos, a gente precisa de ferramentas para isso. Hoje a gente tem o LuaRocks, mas ele não é um bom package manager. Ele não é um package manager moderno, ele não funciona da maneira que seria bom. É que muitas pessoas, não só eu, gostaria que ele funcionasse. Então, esse é um dos fatos que faz a gente querer, quem programa em Lua, não querer só usar ela como embed, só como SDK para outros programas. Isso é legal também e eu vejo que esse é o maior potencial da linguagem disparado. Mas às vezes eu quero escrever outros tipos de script na linguagem. E pelo fato de ser tão ruim de instalar módulos e tal, utilizando o LuaRocks, né, é complicado da gente desenvolver outras coisas com a linguagem. Eu acho que para começar a desenvolver o ecossistema da linguagem, o primeiro ponto seria talvez modernizar o LuaRocks, né? O mesmo contexto se aplica a outros softwares que oferecem Lua como linguagem de script para seus plugins ou add-ons. É para isso que Lua foi construído. Oferecem vantagens para essa abordagem. O fato de você poder escrever todo o software em Lua é um efeito colateral de ser uma boa linguagem, mas não era o principal caso de uso para ela. Isso é verdade, ela foi criada para ser embutida em alguns programas da Petrobras, né? Então, o primeiro caso de uso foi esse, e isso faz com que ela seja muito boa mesmo. Mas a gente não pode limitar a evolução da linguagem, o uso dela, somente a isso, né? Sendo que ela tem um potencial para outras coisas também. Pessoas que desejam Lua com bateria incluída não percebem que existem muitas distribuições com Lua e baterias incluídas flutuando por aí, como é a LuaJIT. Outros desenvolvedores escolheram Lua, adicionaram o que consideraram uma boa base e estão enviando um pacote completo. Você também pode construir sua própria bateria de Lua, que tenha tudo o que deseja. Não precisamos da aprovação da equipe da PUC para fazer isso. Isso é verdade, mas eu acho que
assim, infelizmente, para centralizar um ecossistema que funcione, a gente precisa de um agente central comandando a linguagem. Hoje esse agente é a PUC-Rio. A gente pode até ter várias distribuições Lua, mas isso acaba fragmentando demais a comunidade e o ecossistema da linguagem em si. Eu acho que ao invés de usar uma dessas distribuições, ter uma abordagem mais modular, né? Ter um grupo de baterias que seja modular, que você possa instalar de maneira fácil, seria uma abordagem melhor. Isso leva a um software robusto, já que o desenvolvedor é responsável por fazer as chamadas. Você tem controle total e pode tomar decisões adequadas ao seu desenvolvimento. Não há situação em que a equipe do Lua ou Lua Rocks possa impedir você de fazer o que deseja, como o drama que está acontecendo dentro da comunidade Elm. Você pode pegar o código-fonte de Lua e nunca mais olhar para a comunidade de Lua. Isso é verdade, você pode fazer isso, mas qual seria a graça, né? Tá certo que para muitas coisas você precisa usar somente Lua. Não tem nada de errado em querer usar ela para outras coisas. O autor desse post, ele argumenta muito que o uso que a linguagem deveria ter é apenas para você colocar dentro, embutir em outros softwares. Eu discordo disso. Eu acho que ela pode ser uma linguagem, pode ser usada como o JavaScript é usado. Na verdade, ela até seria melhor usada no lugar do JavaScript, né? Justamente pela característica de ser embedável. Acho que você só pode apreciar a Lua quando incorporar em seu próprio software. Até que você esteja construindo uma combinação de algum código em outra linguagem, como C e Lua. O poder de Lua não funcionará para você. Você pode começar a tentar analisar Lua em termos dessas outras linguagens, que não são realmente comparáveis, já que você tem objetivos diferentes. Reclamações sobre indexação baseada em para matriz. Muitas vezes eu vejo esse tipo de reclamação de pessoas que pensam que a maneira C de fazer as coisas é a única válida. E nesse ponto é engraçado que quando você cita outras formas de programar, como programação funcional, como o Haskell ou Elixir fazem as coisas, muita gente acha que você tá maluco falando besteira, ou talvez até por desinformação, que não conheça a programação funcional e tal. Acha que a forma que C faz as coisas é a melhor forma possível, mas é só mais uma forma de programar. Existe até aquele mito de que se você aprender a programar em C, as outras linguagens fica fácil de aprender. E realmente, se você for aprender uma linguagem que ela é uma C-like, uma C-like, ela vai ser fácil de aprender a programar, porque a estrutura vai ser muito parecida. Mas se você for para um tronco das linguagens como o Lisp da vida, vai ser muito difícil você reutilizar alguma coisa que você saiba, alguma sintaxe, estrutura que você saiba de C para essas linguagens, porque é outro caminho, outra coisa diferente. Por isso que você não pode cair nessa de aprender C, você sabe todas as linguagens. Isso é balela. Seria ótimo se as pessoas passassem mais tempo pensando sobre por que usar um índice baseado em zero. Você usa esses índices porque o valor é na verdade um multiplicador que você pode usar para encontrar o deslocamento de memória para a localização dos dados. Bom, basicamente isso é o seguinte: quando você define uma matriz em C, você define qual é o tipo dessa matriz. Se vai ser uma struct, uma int, dado que você vai armazenar dentro dessa matriz. Para isso, cada tipo de dado tem um tamanho diferente. Quando você usa índices que começam em zero, para achar o lugar da memória dos próximos índices, você vai multiplicar o tamanho do seu dado, vamos supor que é 16 bits, pelo número do índice. Então, se eu multiplico 0 por 16 bits, obviamente eu tenho 0. Então, o dado daquele elemento específico vai começar no ponto 0 a partir do endereço de memória que está a minha matriz. E para achar os outros dados, eu só multiplico isso pelo índice. Então, para achar o índice 1, você multiplica pelo índice 1. Então, você vai ter 16 bits vezes 1. Então, você vai começar a partir do 16 bits, no caso. E assim sucessivamente. E aqui, usar 1 como posição inicial de um array faz muito mais sentido quando você fala com o humano. Quando você e seus amigos estão na fila esperando por seus cachorros quentes, você pode dizer a eles que são os primeiros da fila. Além disso, a indexação é baseada em 1 ajuda quando você está fazendo iteradores. Você não precisa fazer desses hacks como i-1 ou contando até i menor que total. Você pode contar de 1 até o total e ficar bem, como um ser humano normal faria. Reclamações sobre orientação a objetos. E a gente tem um outro adendo, porque a orientação a objetos é um paradigma, e paradigmas são nada mais do que técnicas e convenções de programação. Algumas linguagens como o Java, ele já te dá recursos específicos para você programar com o paradigma orientado a objetos, mas por não ter recursos como uma palavra-chave para definir classe, etc., isso não faz com que a linguagem não seja orientada a objetos. Lua não é orientada a objetos, mas tem recursos suficientes para você implementar isso.
assim como JavaScript e assim como Python também. Nesse ponto eu acho que Lua está mais parecida com JavaScript, porque a forma que implementa objetos é a partir de prototypes e tal, que a linguagem não é orientada a objetos. Para muita gente acha que isso é inferior, é uma linguagem inferior. Ou se você fala que não usa orientação a objetos, eles já pensam em programação estruturada. E isso não faz sentido. Quando uma linguagem é multiparadigma, como Lua, como JavaScript, é natural que esse tipo de coisa você implemente você mesmo e utilize aí também os recursos da linguagem. Não é porque ela não tem uma palavra-chave classe que não tem como você implementar uma classe. Para ser orientação a objetos, você só precisa dos recursos específicos para implementar uma forma de receita, que seria a classe, implementar uma forma de instância desses objetos. Então, orientação a objetos não é nem consenso dentro da própria orientação a objetos, dentro do próprio campo, quem dirá dentro das linguagens. Eu diria que a única linguagem que é estritamente orientação a objetos seria o Smalltalk, por exemplo. Usando tables e metatables, você pode criar muitas coisas interessantes, como namespaces e sistemas OOP sofisticados. Você está no controle. Você deseja construir um sistema como o Newton Script com sua herança protótica de pai duplo? Bem, codifique-o. Lua oferece mecanismos, não políticas. Você usa esses mecanismos para construir o que mais lhe convém. Você não está preso ao que a PUC. Palavras finais. Originalmente eu intitulei essa sessão como conclusão, mas parecia errado. É um post sobre Lua, então em vez de dar uma conclusão, darei palavras finais. Apenas mais uma peça em seu kit de ferramentas, para que você possa tirar sua própria conclusão. Não sou cientista da computação, fui aluno na PUC e lá nunca conheci a equipe de Lua, embora na época já usasse o antigo CGI Lua. Saí da engenharia e me formei em outra universidade como cineasta e roteirista. Não tenho toda a formação acadêmica que muitas pessoas que leem esse post têm, mas isso nunca impediu de usar ou aproveitar a Lua. Fui palestrante na LuaConf 2017, apresentei um misturado automatizado de bebidas conectado à internet que construí. Escolhi Lua para aquela máquina porque parecia certa. O que eu queria não era uma linguagem cheia de baterias e opiniões. Eu queria outra ferramenta em meu kit de ferramentas. Algo que me oferecesse mecanismos suficientes para permitir construir o que eu queria. Ao abordar a Lua, não veja como um produto. Aproxime-se dele como se aproximasse de um conjunto de um Lego. Lua te oferece tijolos, você dá a sua imaginação, o design, e no final você constrói o produto. Eu gostei bastante desse post. Eu já tinha começado a ler ele, mas não tinha terminado. Realmente ele apresenta bastante argumentos aqui, só que eu ainda mantenho a minha opinião que eu acho que para a linguagem se popularizar mais, tanto no uso interno aqui quanto externo, apesar de que lá fora do Brasil a linguagem seja bem mais popular, as pessoas utilizem ela para mais coisas, eu acho que a gente precisa ter módulos. Eu também acho que ela deve continuar pequena e ágil e embutível, né? Porque esse é o DNA da linguagem. Mas a gente precisa ter uma forma fácil de poder baixar módulos e estender a linguagem de forma que não seja tão difícil, né? Estender as funcionalidades ali para poder escrever software apenas utilizando essa linguagem, porque se eu gosto dela para embutir em algumas coisas, eu gostaria de escrever coisas apenas utilizando a linguagem Lua também. Comenta aí embaixo o que você achou do post, se você acha que ele está errado ou que eu estou errado, e entra no nosso grupo lá do WhatsApp. Por esse vídeo é isso. Eu vou deixar mais um vídeo aqui desse lado para você assistir quando esse aqui acabar.